Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Os produtores rurais estão cada vez mais visando aprimorar e extrair o máximo de potencial de produção de suas propriedades. E nesse vídeo vamos falar sobre um dos principais instrumentos atualmente utilizado com esse objetivo. Vamos falar da telemetria, mas primeiro, o que é a telemetria? Telemetria é um sistema tecnológico de monitoramento, utilizado para comandar, medir ou rastrear algo à distância. Tudo isso é feito através de comunicação sem fio, como por exemplo sinais de rádio, Wi-Fi, telefonia ou satélite. Mas como é a telemetria de máquinas agrícolas? Na agricultura de precisão, a telemetria consiste em um conjunto de hardwares conectado a sensores embarcados nas máquinas, como sensores indutivos, capacitivos, sensores de temperatura, de umidade relativa, de pressão de óleo e GPS. Esse recurso ajuda o produtor a fazer um diagnóstico completo de sua lavoura e a implementar ações que otimizem as operações. Dessa forma, o sistema pode aumentar a produção e a produtividade e pode gerar uma redução de custos de 3 a 15%. Isso é possível graças às informações retiradas do campo, como dados sobre o maquinário e as condições de solo e clima, que são monitoradas a todo momento, servindo de base para a tomada de decisão do agricultor. Por exemplo, no processo de pulverização é possível promover uma aplicação homogênea e em condições que favoreçam o controle. O gasto de combustível da máquina também pode ser gerenciado. Caso ocorra um uso além da média, o equipamento deve ser enviado para manutenção a fim de evitar desperdícios. Além desses pontos, a telemetria pode ser utilizada para monitorar dados operacionais da máquina, que vão desde saber qual a uniformidade da aplicação do defensivo, até a quantidade da área sobrepostas, as condições climáticas no momento da pulverização, a velocidade de translado e de aplicação, os mapas do horário em que o processo foi realizado e, recentemente, um mapa que mede o potencial da qualidade de aplicação, no qual se estima o valor da taxa de evaporação. Bom pessoal, como vocês puderam ouvir, a telemetria ela vai envolver bastante dados, bastante informações. Esses dados, também como vocês ouviram, são coletados por sensores, onde serão enviados um dispositivo eletrônico e vai ser visualizado aí pelo técnico responsável ou produtor. A coleta desses dados, como vocês ouviram, também foi feita através de sensores, no caso dos maquinários, sensores de temperatura, de rotação, sistema GPS, onde o produtor vai poder acompanhar a localização do maquinário ou implemento que estiver utilizando esse dispositivo. No mercado a gente tem algumas opções disponíveis para visualização, para utilização da telemetria. A gente tem um ambiente na web, ou seja, falando de modo mais grosseiro, na internet, aonde o produtor paga, vai ter um custo, paga e faz um cadastro dentro de um site. Feito esse cadastro, todas as informações geradas serão apenas pro produtor, ou pessoa física cadastrado naquele site. Algumas empresas optam por contar, no próprio cadastro mesmo, se o produtor permite que aquelas informações que vão estar sendo geradas, elas podem ser repassadas para a empresa, para fazer assim então monitoramento dos dados, e se vai ser útil e utilizável esses dados. A gente também tem uma segunda opção, que é no aplicativo, ou seja, você também vai comprar, você também vai se cadastrar. Porém, ao invés de ser no ambiente da internet, na web, vai ter um aplicativo onde você entra no aplicativo e faz o seu cadastro, e dentro do aplicativo você vai monitorar todos os equipamentos, ou seja, você vai estar utilizando a ferramenta de telemetria para acompanhar tanto questões de maquinário quanto até questões mesmo de produção.
Você pode utilizar isso tanto em computadores, assim como smartphones, tablets, né? E entre outros equipamentos aí que são comumente utilizados hoje, não só na agricultura, mas em todo o ambiente. É importante lembrar também que existem alguns softwares, a grande maioria, que fazem o processamento dos dados e vai oferecer para o produtor algumas informações bem importantes, como velocidade média em que os equipamentos andaram, alguns comparativos do que foi planejado ao aplicado realmente, sobreposição de áreas, né, podendo assim observar erros na hora da aplicação e entre outros. Assim então, a telemetria funciona basicamente conectando o produtor com a operação que está sendo feita na propriedade, através de redes móveis, ou seja, através da internet, entre outras conexões. Bom, como foi dito anteriormente, o sistema de telemetria ele se refere à coleta e à transmissão remota dos dados. Isso é possível porque as máquinas utilizam um sistema de comunicação CAN, que é a rede de área de controle. Esse sistema é uma rede de transmissão de dados em que diferentes dispositivos de um equipamento eles conversam de forma instantânea. No caso de um pulverizador automotriz, a rede irá se comunicar com sensores relativos à máquina, motor, transmissão, sistema hidráulico e com sensores relativos à pulverização, válvulas, pressão, vazão, sensores de temperatura e umidade relativa do ar. Todos esses sensores eles estarão ligados aos módulos controladores, que podem executar funções específicas no equipamento, como, por exemplo, um controle do sistema de transmissão, ou as funções vitais de um pulverizador, enviando e monitorando os parâmetros para garantir o correto volume de aplicação em uma determinada condição. No entanto, existem modelos que não executam ações, mas eles realizam a coleta dos dados e a transmissão dessas informações, através de uma internet móvel para um servidor. Esse módulo que realizará a telemetria, ou seja, realizará a coleta e a transmissão remota dos dados. A coleta e a transmissão dos dados permite que a equipe de gestão realize o monitoramento do equipamento em tempo real das condições da aplicação e o status do equipamento. E as informações, tem informações que ficam disponíveis online e tem que ficam disponíveis no histórico. Dessas informações que ficam disponíveis online é onde a gente pode fazer o acompanhamento em tempo real. São os nomes do cliente, o nome da modelo e a marca da máquina, o nome do operador, a velocidade da operação, a rotação do motor, a temperatura do motor, o orímetro, o consumo de diesel, a dose que foi programada, a dose que está sendo aplicada, o volume parcial e o volume total aplicado, a área que já foi tratada, a área parcial, a área total, o tempo da operação e tem os mapas, que são os históricos de todas essas operações, mapa de horário de trabalho, mapa de taxa aplicada, mapa do volume aplicado, da temperatura, entre outros mapas das operações que já são realizadas.